Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos aí à nossa terceira parte aí do curso, né? Eu vou apresentar algumas outras variáveis em Python, tá? Então, aqui logo de cara, eu vou conectar aqui. Bem, a gente tem um tipo de variáveis que são as variáveis de texto, tá? A gente tem variáveis numéricas, conforme a gente viu na última aula, que são as variáveis inteiras, as variáveis reais, de ponto flutuante, né, float, as variáveis complexas e as variáveis booleanas aí. Sequenciais, a gente tem listas, as tuplas e os ranges, né, que seriam os intervalos aí. Tem também mapa, dicionário ou tabela, que é uma estrutura que a gente chama de dict aqui. Tem conjuntos, né? Tem set, frozen set, e também tem para dados binários. Então tem bytes, byte array, memory view, tá? Bem, esse último caso aqui a gente não vai utilizar muito, mas a gente acaba utilizando aí um pouquinho aí do nosso conhecimento em lista, tuplas e ranges, e próprio dicionário também para a gente resolver alguns tipos de problema, tá? Então aqui tem um pequeno código aqui, onde eu apresento aqui todos os tipos de variáveis, né? Então eu tenho que x1 aqui é Márcio, eu coloquei entre aspas, né, duplas, poderia ser aspas simples, né, poderia ser aspas triplas também, que vai me dar um tipo de dado string, né, ou texto. x2 igual a 1 é um inteiro, x3 igual a 1.0 é uma variável real, 1 mais 0j, né, sendo j aí a raiz de menos 1, né, o número imaginário. Complexo, true, que é booleano, tá? A lista, a gente vai ter então uma lista de elementos, aqui no caso tem 3 elementos do tipo texto, então eu tenho Márcio, Belo e Filho, né, são as 3 posições aqui. A gente tem que a lista, ela está dentro aqui de colchetes, né? Então a gente tem colchetes para representar a lista. A variável x7, ela é uma tupla, tá? Eu coloco entre parênteses e aí eu posso colocar quaisquer tipos de dados lá dentro, né? De forma sequencial. Range, a gente tem que a gente cria um intervalo, tá? Igual esse range 10 aqui, eu vou criar um intervalo dos números de um dígito, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Os números inteiros não negativos aí de um dígito. Já dicionário, a gente sempre vai criar aqui uma chave e um valor para essa chave. Então, nesse dicionário aqui, a chave nome vai ser Márcio e o ano aqui seria o ano do meu nascimento, 1985, tá? Depois a gente vai trabalhar mais com esses caras. Set, que são os conjuntos, né? Entre chaves, bem próximo ao que matematicamente a gente já, a notação matemática, né, que a gente já faz. E o frozen set é um conjunto meio travado, né? E que aqui então eu chamo um construtor frozen set e aí eu posso usar aqui posso usar uma lista para abastecer esse frozen set, enfim. Tá? E depois a gente tem os dados do tipo byte, byte array, memory view, tá? Que estão aqui só para mostrar mesmo que existe, a gente não vai se aprofundar nesses conceitos, tá bom? E aqui eu posso printar aqui cada um deles, ele vai printar cada um deles, né? Então ele imprime Márcio, 1 que é o inteiro, 1.0 que é o real, 1 mais 0j que é o complexo, true que é o valor booleano, a lista, Márcio Belo Filho, a tupla, Márcio Belo Filho, o range 010, que ele marca assim mesmo, range 010, o dicionário, né? Tem aqui o conjunto, lembrando que conjuntos, você não tem uma ordem pré-definida, tanto faz a ordem, esse conjunto não é ordenado. Frozen set, mesma coisa, e aqueles que utilizam bytes, né? Então, perceba ali que ele tem algumas coisas diferentes, tá? Nós vamos focar nessas 5 estruturas principais, tá? No range, na lista, na tupla, no dicionário e nos conjuntos, tá? E aí, todas essas variáveis aqui, elas vão serve para armazenar múltiplos elementos, tá? E aí, cada uma delas tem as suas características aí, funcionalidades, tá? Bem, a primeira delas
Aqui a aula está bem separadinha, né? Eu tenho a parte de range, de listas, de tuplas, de conjunto, de sets e de dicionários, tá? Então eu vou falar primeiro da range, né? Que é uma sequência de valores aí que a gente pode instituir. Essas ranges são sequências de números definidas aí por um início, um fim e um certo passo aqui, né? O quanto que eu pulo de uma unidade para outra, tá? Então ela funciona mais ou menos como um intervalo. Eu começo com um certo início, eu vou até determinado fim e vou de passo em passo, né? Então, por exemplo, bem, eu vou mostrar os exemplos depois, mas é basicamente isso. Eu crio mais ou menos uma sequência ali de valores ali, né, só determinando onde eu começo, até onde eu vou, né, e de quanto em quanto eu vou chegando naquele valor, tá? O início, ele é um valor que está incluso na sequência, tá? Então eu sempre vou começar por esse valor de início. O fim, ele não está incluso, tá? Então ele é um teste ali que se faz se eu passei ou não desse fim, seria mais ou menos isso, sendo que esse fim não está incluso. E o passo, tá? É a diferença entre dois valores consecutivos dessa sequência, tá? E aí tem padrão. O início tem um padrão 0 e o valor padrão do passo é 1, né? Então vai de 1 em 1. Então, por exemplo, eu posso definir aqui, por exemplo, que x ele é o range, então o valor inicial, o início é 0, o fim é 6, então ele vai até antes de 6, e o valor aqui é 1, tá? Então eu posso printar o x, né? Então eu imprimo o x, ele vai imprimir nesse formato, range de 0 a 6. Qual que é o tipo desse cara? Ele é uma classe, tá? E aí, como na hora de imprimir, ele imprimiu nesse formato range, eu quero saber mesmo o que eu posso colocar. Quais são os valores dessa sequência de valores. Então eu vou listar esses valores, né? Então eu transformo esse range numa lista, e aí eu tenho aqui que essa lista vai ser formada por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu iniciei em 0, eu fui até antes de 6, e eu estou aumentando o meu valor aqui de 1 em 1, tá? Bem, o segundo range aqui, pessoal, eu tenho também o mesmo início, o mesmo fim, só que perceba que o passo é de 2 em 2. Então eu vou em 0, 2, 4, 6, não, porque lembra-se que o fim é 6 e eu vou até antes do fim, então até antes de 6. Então aqui vai me gerar 0, 2 e 4. Então eu consigo gerar uma sequência rápida aqui, no sentido da sequência ser uma progressão aritmética, né? Então eu gero uma progressão aritmética limitada aqui, nesse caso aqui. Bem, e range 2, 6? Então eu tenho o início 2, eu tenho o final 6, e perceba que eu não coloquei o passo. Caso eu não coloque o valor do passo, ele vai ser 1, que é o valor padrão, né, do passo. Então aqui, por exemplo, eu vou ter início em 2, então 2, o passo é 1, que é o padrão, então eu vou ter 2, 3, 4 e 5, tá? Depois eu vou ter x é range 6, né? Então quando eu coloco apenas um valor no range, ele é o valor final, tá? A gente considera que o início é o valor 0, que é padrão, e esse número vai crescendo de 1 em 1, que é o tamanho do passo aqui padrão, tá? Então esse range 6 vai gerar 0, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente igual o primeiro range que a gente fez, onde a gente determinou, né, o valor inicial, o valor padrão 0, e o passo no valor padrão 1, tá? Que mais? Bem, a gente também tem aqui um problema. Olha, imagina que o seguinte, eu tenho um range, eu começo em 10 e termino antes do 6. Eu passo 1 em 1, né? Então, se isso está acontecendo, aqui eu estou gerando uma lista vazia. Por quê? Porque nem o início, ele vem antes do fim, tá? Então, considerando aqui um passo positivo, tá? Então, esse cara aqui me dá um conjunto vazio aqui de dados, né? Uma lista vazia de dados. Bem, mas pode usar de 10 a 6? Pode. Isso se você usar um passo negativo, né? Ou seja, você vai decrescendo esse valor.
E ainda assim eu vou até antes do 6. Então, 10, 9, 8, 7, eu paro antes do 6. Né? Então, essa range aqui faz exatamente isso. Posso fazer uma range de menos 2 em menos 2. Né? Então, eu tenho aqui 10, uma range de 10 a 5, de 10 até antes de 5, com um passo menos 2. Então, eu tenho 10, 8, 6. Bem, o próximo seria 4, mas 4 já passou de 5. O que mais? O range 11, 6, menos 2, né? Eu sei que eu vou ter também 11, 9, 7, enfim, bem tranquilo aí. Bem, o que a gente tem problema? Esse valor do passo tem que ser sempre inteiro, tá? Então, eu não posso colocar, por exemplo, aí o valor de meio, tá? Porque, bem, a variável range funciona aí com o valor do passo inteiro, tá ok? Bem, aqui até... bem, é isso. Deixa eu só fechar isso aqui, pronto. Beleza, pessoal, então esse é o range. Ele serve de forma muito rápida você gerar aí uma sequência de valores inteiros ali, né, que vão resolver ali o seu problema, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia pensar que eu estou iniciando em um outro valor. Deixa eu só copiar esse cara aqui. E ao invés de ter um passo meio, eu vou considerar um passo 1, só que eu vou de 0,5 até 6,6, só para a gente gerar aqui alguma coisa diferente. Vamos ver o que dá, tá? E aqui, percebam, pessoal, que eu estou testando isso para ver como funciona. Será que vai funcionar? Ele fala não. Por quê? Porque, novamente, um objeto do tipo real não pode ser interpretado como um número inteiro, tá? Então, de fato, a função range, né, esse intervalo aí que ele acaba pegando, ele vai aceitar aí valores inteiros aí como argumentos, ok? Bem, eu vou dividir esse vídeo. Na próxima parte eu vou falar sobre listas, depois eu quebro em outra parte para falar sobre dicionários, duplas, né, conjuntos e, por fim, dicionários. Tá? Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima parte.